Existe um mundo em que nesse vídeo eu fique falando por mais de 1 hora. É um mundo bem possível de existir. Da mesma forma que no mundo real a gente tem folclore, a gente tem lendas urbanas, a gente tem histórias de terror que a gente conta quando a gente tá junto em roda, principalmente as pessoas mais velhas, para as pessoas mais novas. Não é diferente na internet. A gente também há bastante tempo tem um folclore dentro da internet, tem lendas dentro da internet, e por muito tempo o que ocupou principalmente o lugar de ser esse folclore moderno, de ser esse folclore que foi criado dentro da internet e viveu só dentro da internet, principalmente foram as creepypastas. E é sobre isso que eu quero falar hoje por um tempinho aqui. Muito alegre em falar isso, aliás. Antes de eu começar a falar sobre a parte mais pessoal, que o objetivo desse vídeo vai ser mais eu falar uma parte muito pessoal minha em relação às creepypastas, passar um pouco o contexto do que são, do que foram, do conceito do que é uma creepypasta em si, né? Passar toda ali a base da terminologia do que é uma creepypasta para ficar mais fácil de acompanhar. Para caso esse vídeo chegue em alguém desse, que eu acho muito difícil chegar em alguém assim, mas para quem não saiba o que é uma creepypasta, entender o que é agora. O termo creepypasta surgiu no início dos anos 2000. Tem lugares que dizem que a palavra creepypasta, o conceito de creepypasta surgiu no fim dos anos 90, por ali, mas oficialmente surgiu ali no começo dos anos 2000, principalmente 2001, já vamos chegar nisso. A palavra creepypasta é uma variação de copypasta, que são mensagens, textos, imagens, normalmente coisas num teor mais de comédia, ou só simplesmente coisas que são espalhadas muito facilmente pela internet, que não tem mudança nenhuma. As pessoas literalmente copiam e colam. Copypasta. Várias copypastas são famosas. Por exemplo, a copypasta do Neymar, muito boa. Muito vídeo que é compartilhado hoje. Um meme pode ser considerado, em muitos casos, uma copypasta, dependendo do jeito que ele é usado. Então, essa é a origem da palavra em si. Eram histórias, eram coisas que simplesmente as pessoas pegavam, não mudavam. Passou um mosquito ali, filha da. As pessoas pegavam, não mudavam nada do que estava escrito e só passavam para a próxima. E assim ia até virar ou uma coisa muito positiva que todo mundo conhecia e gostava, ou uma coisa horrível que só irritava todo mundo. Nisso, no conceito, principalmente o conceito de creepypasta, as pessoas consideram que nasceu em 2001, quando no site Angel Fire começou a ser publicada uma história conhecida depois que terminou como Ted the Caver, onde Ted, o protagonista da história, em vários posts diferentes, ficou documentando a jornada dele, a exploração dele em uma caverna específica dos Estados Unidos. Ele não estava sozinho, estava ele, estava os amigos dele, se eu não me engano, estava o cachorro dele na história também. Todas essas personagens eram peças importantes dessa história envolvendo o Ted. No começo, os posts eram bem normais, eram bem padrões. Em resumo, um diário de viagem do Ted sobre essa exploração que ele estava fazendo nessa caverna. Mas não demorou muito tempo para que as coisas começassem a ficar estranhas, para que coisas estranhas começassem a acontecer durante essa exploração nessa caverna, para que as pessoas começassem a sumir, para que as pessoas começassem a morrer durante essa exploração. E todo mundo lendo essa história por um tempo acreditaram que era verdade, porque diferente de muitas outras creepypastas que vieram depois, a história do Ted the Caver, era bem crível pelo fator de serem posts separados e muito bem feitos, com fotos, com tudo.
era muito perfeitinho para não acreditar. Só depois que foi percebido e foi mostrado que era tudo falso, que foi só uma história inventada realmente ali só para espalhar. E as pessoas consideram essa como a primeira creepypasta, não só como a primeira creepypasta, mas por ter sido um tempo que ninguém entendia, as pessoas iam indo atrás, tentaram descobrir quem eram as pessoas, tentaram descobrir tudo isso. É considerada a primeira creepypasta, como foi em 2001, lá atrás, no começo da internet, quando começou a espalhar pro mundo, também um dos primeiros grandes mistérios ali da internet. Uma das primeiras coisas que juntou uma gama, uma massa enorme de pessoas espalhadas pelo, principalmente nos Estados Unidos, na época, pelo país inteiro, para tentar descobrir se era verdade ou não. Acabou que não era. A história do Ted the Caver ficou muito popular na época, não é mais tão popular hoje, mas muitas pessoas ainda conhecem hoje. E foi tão popular que, muitos anos depois, ali em 2013, por ali nessa época, foi feito um filme em base da história. Muita gente ficou de fato ansiosa pelo filme, ficou animada que um filme dessa história ia surgir. Só que o filme é horrível. O filme não tem nada a ver com a história. O filme não é fiel a nada. A história só pega o nome, a ideia de uma caverna abandonada, de uma caverna perdida e de ser terror. Pronto. O filme vale a pena assistir quando você tá com seus amigos. Foi o que eu fiz. Foi uma experiência muito boa. Eu não tenho a gravação que eu fiz, que a gente estava assistindo isso. Mas foi incrível. Assista pra dar risada. Só, mais nada. Com o termo creepypasta tendo sido oficialmente criado em 2001 com a história de Ted the Caver, o termo só de fato ficou famoso, realmente conhecido por todo mundo, alguns anos depois. Em 2009, no site norte-americano Something Awful, em junho teve uma competição, teve um concurso, uma forma de engajar, uma forma de interagir com o público da época para criação de uma lenda urbana, para criação de uma história de terror da internet que mais facilmente se popularizaria dentro da própria internet. E Victor Surge, que é um nome inventado do criador original, que o criador original decidiu colocar para ele mesmo, foi postada a primeira aparição, o primeiro encontro e o que se tornou uma das fotos, uma das imagens mais famosas da época e talvez a imagem mais importante para que as creepypastas ficassem famosas e se fixassem na cabeça de todo mundo dali para frente. O Slenderman foi criado não com uma intenção de ser alguma coisa gigante e extremamente popular como ele se tornou depois desse post. Foi só mais uma imagem que foi postada para o concurso entre muitas outras ali. Mas a imagem dele e todo o conceito bizarro do que é o Slender foi o suficiente para que todo mundo ficasse maluco pelo personagem, para que todo mundo ficasse alucinado pelo que o personagem era, o que o personagem era, qual que era a origem do personagem, tudo. Porque o Slender, ele realmente tem tudo isso que uma lenda urbana precisa, que uma história de terror precisa, e principalmente algo que espalha muito rápido na internet, que especificamente o Slender, como creepypasta, mesmo dentro do canon, que tem meio que um canon compartilhado, eu vou falar disso depois, dentro do universo das creepypastas, ele não tem uma origem. Ele é algo que, na lógica, sempre existiu. Ele é algo que sempre teve lá. Quase beira ali, na minha visão, na minha concepção da ignorância do meu ser, do pouco que eu sei, que eu acho que eu sei bastante,
que o Slender entra quase num terror cósmico, quase numa coisa Lovecraftiana ali. Porque é um bicho esquisito, é uma criatura que não faz sentido, mas ao mesmo tempo ele é muito agradável aos olhos, por assim dizer, como conteúdo, como criatura. Tem o estilo, tem o visual e tem a bizarrice que o terror cósmico tem, que todo esse horror Lovecraftiano sempre carrega ali, mesmo que ele não seja algo comparável a Cthulhu, por exemplo. Não tô nem fodendo comparando as coisas, só equiparando ali. E depois dessa postagem, com a imagem do Slender atrás, naquele parquinho de criança, com algumas em volta dele, olhando ele, e ele simplesmente observando o cenário, parado lá atrás, sempre sendo essa imagem horrível no cenário que ele sempre é, não demorou nada para que ele virasse dali para frente, desde então até hoje, a creepypasta mais famosa e a mais importante de todas. A popularidade dele foi tão grande que, se eu não me engano, ali para 2012, por ali, nessa época ali, saiu o jogo do Slender, Slender The Eight Pages. Tô muito no inglês hoje, vai ter muito inglês hoje. Que foi uma febre no YouTube na época, no YouTube gringo, no YouTube brasileiro, no YouTube mundial. Todo mundo jogando o jogo do Slender e todo mundo se cagando completamente, fugindo dele, encontrando as páginas no meio da floresta. Cara, ah, caralho, porra, caralho! Ah! Tá, foda-se. Foda-se. Ok, achei algo. Ah, caralho! Morri! Mano, não foi isso comigo, bichão. De um jogo de terror simples, mas bem feito, e alguns anos depois veio a sequência, que também é muito boa, que as pessoas não lembram tanto assim, porque foi algo muito mais bem trabalhado, foi algo que muito mais pesado em lore, muito mais pesado em história. Por algum motivo as pessoas ignoram esse jogo, não faço ideia do porquê. Slender The Arrival, que conta mais diretamente sobre o Slender e já expande a lore dele, expande o universo do próprio Slender, porque você não foge só dele, você também foge da Kate the Chaser, que eu não vou citar tanto aqui, mas como ela está envolvida na história do Slender, e lembrando aqui agora, é uma personagem muito boa e que vale ser citada ali. E não só isso, o Slender foi tão popular que na HBO, em 2017, teve um documentário sobre o Slender, sobre algo que eu vou falar mais tarde, só vou comentar rápido, porque não é uma coisa muito legal a ser citada, e vou dar minha opinião em base disso também. E em 2018, teve o filme do Slender que foi pro cinema. Infelizmente o filme é muito ruim. O filme não é bom, o filme é ruim. Assim, eu amo o filme. Eu considero o filme do Slender de fato um dos meus filmes favoritos ali da minha vida, mas eu tenho a completa noção de que o filme é uma bosta. Ali, assista um filme, só que é igual o filme do Ted the Caver, assista pra dar risada com os amigos, porque o filme é de fato muito ruim. Infelizmente. E o conceito de creepypasta não se prende só a personagens originais, histórias originais feitas pelas pessoas. Também, talvez até mais popular do que os próprios personagens originais, em alguns casos, creepypastas também podem ser paródias, podem ser histórias feitas em base de alguma coisa que já existe, como, por exemplo, que era muito popular na época, o vídeo proibido, o episódio perdido do Mickey, Suicide Mouse.
onde é basicamente um vídeo em looping do Mickey andando numa gravação perdida que foi encontrada em, não é nem fita, em filme de rolo mesmo, que vai ficando cada vez mais bizarra, que vai ficando cada vez mais esquisita, vai queimando e a imagem do Mickey vai ficando cada vez mais bizarra, com um monte de som bizarro e horrível no fundo. Eu nunca assisti esse vídeo até hoje. Queria deixar isso claro. Outro exemplo que segue essa ideia, essa base de episódios perdidos, que era uma coisa muito popular, sem contar ali também todo o conceito que abraçava episódios perdidos, desenhos perdidos, programas inteiros, canais de TV. Eu não lembro qual que é o canal 8, o canal 0. Não lembro qual que era o nome da creepypasta, mas uma história de um canal inteiro que era uma creepypasta. Esse outro episódio do Bob Esponja, episódio perdido do... Como é que é? O suicídio do Lula Molusco. Eu não vou lembrar o nome de cabeça agora. Do it. Do it. Onde segue o mesmo padrão do episódio perdido do Mickey, só que bem mais horrível, editado de uma forma que eu reassistindo quando eu tava fazendo a pesquisa desse episódio. É uma edição muito grotesca, uma edição muito zoada. Eu assisti o vídeo até dei risada, bateu um sentimento muito nostálgico, que foi um vídeo que eu também não assisti quando eu era moleque, que eu também tinha medo. Mas vendo hoje, eu percebi que na época eu teria muito medo daquilo, eu ficaria muito assustado com aquilo. De fato, eu era muito impressionável quando eu era criança, eu sou até hoje, aliás. Mas só bateu um sentimento de nostalgia porque é muito usado, é muito esquisito, muito horrível também, umas edição com imagem estourada, muito barulho alto. E no final acontece a mesma coisa com o Lula Molusco, ele também se autolinguiça, vamos dizer assim, para não repetir a palavra que eu já repeti porque pode dar problema. E que também foi muito popular na época. Eu lembro que o nome do episódio não é o Red Mist, mas parte desse do Bob Esponja do Lula Molusco era muito conhecido como Red Mist, névoa vermelha, porque é uma coisa que está bem presente assim, em muitas partes do vídeo. E eu acho que o exemplo mais popular e mais conhecido dessa questão de creepypastas que são paródias de uma coisa já feita é todo o jogo e todo o universo, toda a criação em volta do Sonic.exe, .exe.exe.exe. Baixa o jogo, você já vê que as coisas estão erradas. Tem a música clássica usada em muita coisa até hoje da Green Hill Zone, tocada ao contrário ou tocada de uma forma completamente bugada, onde você não tem como jogar o jogo, ou tinha como jogar o jogo. Não sei se dá pra achar, mas hoje em dia, pelo menos não de uma forma segura. Muita gente jogou isso no YouTube também. Eu lembro, porra, pode ser uma memória falsa, mas eu lembro do Leon do Coisa de Nerd jogando. Era maravilhoso esse vídeo. Onde você não controla o Sonic, você controla outros personagens. Se eu não me engano, você controla Tails, Knuckles e o Robotnik. E você tem que fugir do Sonic nas fases do jogo completamente corrompidas, num cenário muito mais bizarro, numa coisa infernal assim. E quem tá te procurando, quem tá te caçando enquanto você foge, é uma versão demoníaca, bizarra, cruel, completamente psicopata do Sonic. É maravilhoso. Assim, outros exemplos também que eu consigo lembrar agora, assim, de cabeça: Ben Drowned, a versão corrompida, o save amaldiçoado de Legends of Zelda Majora Mask,
Era Cupcake o da Pink Pie? Eu não lembro, mas o da Pink Pie, do My Little Pony também, onde ela sai matando todos os outros pôneis. Um é você matando, você quebrando os outros pôneis na porrada. E vários outros exemplos, vários outros personagens, porque tinha muito isso de uma creepypasta pegar uma coisa que era um desenho, uma coisa que era visto como inocente, uma coisa que era visto como infantil e corromper isso ali, pegar e transformar isso numa coisa bizarra e horrível. Eu vou entrar mais nesse assunto depois. Hoje em dia isso é visto meio como cringe, assim, é visto meio muito chato, muito zoado fazer isso hoje em dia, porque quase não é mais feito hoje em dia. Nossa, mas na época era muito divertido quando isso acontecia. E funcionava muito e se popularizava muito dentro ali do mundinho das creepypasta. Eu adoro até hoje. Acho muito zoado, mas continuo adorando até hoje. Depois do Slender ter surgido em 2019, um ano depois, 2010 a 2015, é ali na minha opinião, algumas pessoas consideram antes 2014, até 2013 ali. Eu considero ali até, mano, uma parte de 2015 como uma época de ouro das creepypastas. Foi o momento que na internet creepypasta tava longe de ser uma coisa fora do mainstream. O Slender foi a ponta de lança, o Slender foi o que se popularizou primeiro, mas de 2019 pra frente, de novo, principalmente de 2010 pra frente, começou a surgir muita coisa, assim, a fandom de creepypasta, todo esse universo de creepypasta expandiu muito rápido, muita coisa foi sendo criada, muita coisa ótima foi sendo criada e foi expandindo, assim, e foi maravilhoso viver nessa época, foi incrível. A gente tinha muita coisa surgindo, não dando destaque, mas citando algumas. Jeff the Killer, Ben Drowned, que de novo é a creepypasta do Legend of Zelda, Smiley the Dog, Ailes Jack, Jack Risonho, Rude, Mask, muita coisa foi surgindo numa velocidade tão boa e tanta história boa foi trazida nessa época que só não tinha como creepypasta não ser um negócio mainstream. Todas essas que eu citei, outras também, tipo, sei lá, o Rake, Herobrine, o Pokémon Black, Experimento do Sono Russo, tudo isso eram histórias conhecidas por todo mundo ali. Se a pessoa frequentasse a internet, se a pessoa fosse alguém que gostasse de ver conteúdo de terror, canais relacionados a esse tipo de coisa, canal de jogo, ou simplesmente, que na época era uma coisa que a gente fazia bastante em site de jogo flash, assim, eram conteúdos muito fáceis de se encontrar. Todo mundo já viu, não importa se era época ali que o Facebook começou a se popularizar por aqui, o Orkut, qualquer rede social que usava na época, todo mundo já viu. Eu cravo isso, todo mundo já viu a imagem do Jeff the Killer, a clássica imagem do Jeff the Killer, não a versão de a garota de anime da imagem que tem hoje, imagem horrível do caralho, pelo amor de Deus, é mais assustadora que a imagem original. A imagem do Smile Dog, toda a história do The Rake, que ele ficava te observando enquanto você dormia, todas essas coisas eram muito presentes ali. A prova disso, citando de novo, é que em 2012, quando o jogo do Slender foi lançado, o clássico The 8 Pages, todo mundo jogou esse jogo no YouTube. Todo mundo jogou esse jogo no YouTube. Eu lembro de Damiani jogando, eu lembro de Felipe Neto jogando, eu lembro de todo mundo jogando esse jogo porque era bom, porque era divertido, era legal jogar esse jogo. Sem contar todas as variações que vieram desse jogo depois. Por exemplo, Slendytubbies, que era os Teletubbies versão Slender, onde você fugia dos Teletubbies. Tinha creepypasta dos Teletubbies, mano. Olhando pra trás hoje em dia, vendo o jogo hoje em dia, é um negócio grotesco. Assim, um negócio, porra, que não devia ter ali, mas
porra, era muito bom na época. Nossa, eu lembro muito do Mustefaga jogando esse jogo, mano. Nossa, era maravilhoso isso. Cadê? Puta, tá tendo uns passos atrás de mim, tá foda, mano. Eu saí correndo. Você tá me vendo? Oh, o grito não parava. Acabou de ter um aqui. Porra, parecia mó estupro, mano. Cadê você, Mustefaga? Tô te procurando. Eu corri também. Ai, caralho, apareceu uma tela. Ai, apareceu... Ai, caralho. Quebrei meu headset. E ainda de novo, falando do Slender, a presença dele estourou tanto a bolha que ele virou uma inspiração pra muita coisa. A estética dele virou inspiração pra muita coisa. Exemplos a serem citados: é impossível você assistir É o Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, se eu não me engano é o nome do filme, e as criaturas que aparecem no filme, é impossível você não comparar elas com o Slender, sabe? O Enderman do Minecraft, que veio depois, eu não sei se é oficial, mas se eu não me engano ele foi sim inspirado no Slenderman, a figura alta, a figura bizarra, a figura estranha, principalmente pelo fator do teleporte. Isso pode ser loucura minha, mas desde que saiu os Novos Mutantes, não é da Marvel, não é da Sony, desde que saiu os Novos Mutantes, o filme muito ruim dos X-Men, aquelas criaturas que aparecem no filme, desculpa, é uma versão do Slender aquilo. Não tem como aquelas coisas não ser uma versão do Slender. Sem contar todos os lugares que ele já foi referenciado, todos os jogos que ele já foi referenciado, por exemplo, tem como você achar ele no Phasmophobia, por exemplo, posso estar maluco. Tem como você achar no Phasmophobia, o Luxi, por exemplo, não é uma creepypasta, né? É uma história, um personagem de terror em si, uma criatura de terror do Cryptid TV, que é um canal de curtas, filmezinhos de terror, assim, muito bom. O Luxi é diretamente inspirado no Slender, assim. Todos esses personagens de terror que carregam essa estética vieram dele. Ele não foi só um marco, ele é um marco até hoje. Hoje em dia ele não é tão lembrado, hoje em dia ele não é mais tão especial quanto ele era uns anos atrás, principalmente por... Vou falar isso mais depois também, mas muita coisa que foi acontecendo dentro do mundo das creepypastas depois. Infelizmente ele não é mais o que ele era antes, mas ele ainda, quando olhado da forma certa, ele ainda é um marco. Assim, ele ainda é uma coisa muito especial ali no todo, não só nas creepypastas, mas pro esse gênero, esse terror mais moderno que surge e é mais relevante principalmente dentro da internet. Toda essa popularidade das creepypastas não tão lá fora, que pesquisando e falando com uma pessoa ou outra, eu soube que a popularidade lá fora das creepypastas eram mais em fanfics, notepad, histórias que as pessoas postavam e iam atrás de ler, blogs, sites, tudo mais. Aqui no Brasil, até onde eu lembro, sim, tinham as pessoas que mais liam as creepypastas, só que, por 90%, mais que 90% das creepypastas serem escritas originalmente em inglês, pra mim, por exemplo, era uma coisa muito difícil de se acompanhar, e o que tornou elas famosas é que eram vídeos relacionados a creepypastas, canais que faziam conteúdos em base de creepypastas ali, ou contando sobre, ou pegando as histórias inteiras, traduzindo elas e dramatizando as histórias em vídeos no YouTube. Canais como Ambu, Dark, Sigma Terror, vários outros ali que eu não consigo lembrar agora, que eu não acompanhava tanto, esses 3 costeiros que eu mais acompanhava na época, e era só maravilhoso. Eu não consigo explicar, pelo menos pra mim, o quão bom era assistir esses vídeos, era acompanhar essas histórias, escutar as pessoas narrando as histórias, dramatizando as histórias, colocando vida pros personagens, colocando trilha sonora, colocando efeitos sonoros, era perfeito. Assim, era de fato maravilhoso de acompanhar, só de falar dá um sentimento nostálgico muito bom. 2 exemplos que eu posso citar desse tipo de vídeo é o jogo do celular, que se eu não me engano é do Sigma Terror. No dia seguinte, quando acordei, tudo o que eu conseguia pensar era Stephanie. Eu olhei ao redor freneticamente, ela não estava na cama ao meu lado. Stephanie! Eu gritei alto e saí da cama e comecei a procurá-la. Caminhei para a cozinha. Não fale alto, disse uma voz. Era Stephanie. Eu me virei para vê-la.
sentado em uma mesa redonda na cozinha. Ela estava sorrindo. E o outro é Querida Abby, se eu não me engano é do Dark. Depois de explicar toda a história, todos na sala estavam olhando com os olhos arregalados para mim. Depois que eu terminei de falar, me sentei em silêncio por alguns segundos. De repente, o dono da loja quebrou a tensão. Jay, você está despedido. Sai daqui agora e não volte. Que também é ótima. Assim, e essas duas histórias específicas, usando elas de exemplo, é as que eu mais acredito que se creepypastas não fosse um conteúdo tão nichado, até hoje em dia, principalmente, um conteúdo tão pequeno, se essas histórias fossem pegas para serem feitas de uma forma diferente, feitas com uma visão maior, com uma pretensão maior, porra, eram duas histórias que dariam livros fodas. São histórias ótimas, olhando ali em visão artística, olhando em visão de storytelling. Seria tão bom, principalmente o jogo do celular, por hoje em dia. Querida Abby também mexe muito com muita coisa que dá pra trabalhar hoje em dia, com tudo que teve de mudança no mundo e tudo mais. Funcionaria tão bem que daria pra fazer filmes sobre, daria pra fazer séries sobre. Essas duas histórias eu consigo ver muito ser uma série de terror feita na Netflix, feita no Prime, no Max, qualquer lugar assim, ou essas duas histórias sendo perfeitamente um filme ou da A24 ou da Blumhouse. São histórias sensacionais, assim, sem contar histórias de personagens originais ali. TikTok de novo, Clockwork, muito bom, próprio Jeff the Killer, próprio Slender. Eu ainda acho que alguém pode pegar a história do Jeff the Killer, fazer alguma coisa muito boa com uma série, um filme, ou uma série de origem sobre o Jeff, ou uma série onde o Jeff é o vilão principal, um filme novo do Slender, um filme melhor do Slender, um filme com maior qualidade do Slender, ou uma série onde o Slender é o vilão principal, onde vai tudo acontecendo, a série vai ficando cada vez mais maluca e o Slender vai se mostrando cada vez mais presente, a presença dele vai se mostrando cada vez mais presente. Como, por exemplo, o que acontecia em Marble Hornets. Eu não lembro quando é que Marble Hornets começou a ser lançado, não consigo, 2012 ali, 2011, nessa época, que é uma das coisas que mais trouxe um canon pro Slender. Eram fitas, alguém estava assistindo essas fitas, alguém encontrou essas fitas e começou a assistir, e com o passar das fitas, não foi só a presença do Slender foi se mostrando mais presente, mas foi ficando cada vez mais bizarro, as coisas foram ficando cada vez piores, e é tudo feito em found footage. São vídeos no YouTube inteiros, alguns vídeos de 30, quase 40 minutos, algumas entradas, e é uma história inteira, é uma saga inteira, uma novela, vamos assim dizer, inteira, maravilhosa de se acompanhar. Sem contar que, se eu não me engano, foi em Marble Hornets que surgiu o conceito dos proxies do Slender, que eram outras creepypastas que foram meio que abraçadas assim pelo Slender, tinha uma marca dos proxies e tudo mais, onde em Marble Hornets as principais que aparecem é o Mask e o Rude, que tem meio que a origem delas também no próprio Marble Hornets. E outra série do YouTube muito boa de creepypastas, que eu infelizmente não assisti até hoje, porque eu não tive familiaridade na época e, porra, o tempo passou muito, querendo ou não, né, vou admitir aqui também, que é o Tribble 12. Não sei explicar muito bem, mas eu sei que existe, eu sei que também é relacionado a creepypasta e eu sei que é muito bom também, que deveria ter tanto valor e tanto conhecimento quanto Marble Hornets. Então, se pessoas que gostam do conteúdo de creepypasta conseguem pegar um personagem como o Slender, por exemplo, fazer toda uma lore por trás, o universo de Marble Hornets tem um canon próprio, fazer todo um canon próprio, fazer todo um roteiro próprio, gravar, editar, publicar e fazer ser um negócio gigante como Marble Hornets é até hoje dentro do universo de creepypasta e no terror geral de internet, uma empresa grande poderia fazer, sabe? Funcionaria. Seria foda assim acontecer hoje em dia.
Eu genuinamente gosto muito do fato de que numa parte do vídeo eu tava de um jeito, meu cabelo tava de um jeito e agora tá de outro. Coisas que acontecem quando você se grava em dias diferentes. Eu acho que deu pra perceber com tudo que eu falei até agora de que o tópico creepypasta, não só personagens, histórias específicas, é uma coisa não só muito importante pra mim, como é uma coisa que eu gosto muito, assim. Sempre me despertou interesse em saber mais e ir atrás sobre, em tentar entender da onde as histórias vieram, quem eram os criadores, por que que a história surgiu, a origem das imagens, tudo, tudo, tudo. Sempre foi um foco muito grande meu, assim. Hoje em dia, infelizmente, eu não tenho mais tanto esse foco assim em creepypastas. É uma coisa que eu consegui meio que, vamos dizer assim, que passar por cima, né? Mas durante alguns bons anos ali da minha vida, do fim da minha infância até mais da metade da minha adolescência ali, com certeza creepypasta era uma coisa que eu mais acompanhava, era a coisa que eu mais gostava de assistir, era a coisa que eu mais gostava de escutar, que eu mais gostava de ler. Assim, desde os 13, desde os 14, ali eu escrevo. Pra quem me conhece, pra quem não me conhece, detalhe aí sobre a minha pessoa. Além de mestre de RPG, por exemplo, eu também sou escritor, né? Comecei muito cedo na escola e eu sempre fui muito apegado ao tema geral, ao leque terror. Sempre, sempre, sempre. Partes mais thriller, mais investigação, realmente só investigação policial direto, que não envolve tanto terror, mas pode ir por esse lado. Terror cósmico, terror mais pé no chão, slasher, tudo. Tudo que envolve terror, eu sempre fui muito fã, tive um apego muito grande e nunca vou largar isso. É o que eu mais gosto de escrever, é o que eu mais gosto de narrar, é o que eu mais gosto de ler. E não só por exemplos à minha volta ali, por gosto pessoal mesmo, assim, que se desenvolveu em mim por terror, que ninguém na minha família, por exemplo, gosta muito tanto de terror assim quanto eu. Um dos motivos dessa minha paixão relacionada a terror são as creepypastas, no geral. Veio delas, assim. Não foi exatamente criado com elas, mas foi muito bem cultivado por elas ali. Nessa época que eu comecei a escrever, foi uma época que eu comecei a mexer muito mais no computador, vagar mais por aí pela internet. E como era a época que eu tava começando na internet, nunca tive muito contato direto assim com outras pessoas, eu só achava qualquer jeito que eu conseguia pra me entreter ali. E depois da explosão do Slender, que eu já conhecia, eu adorava a figura do Slender, eu fui atrás de saber mais. E foi nesse momento que eu conheci esse mundo inteiro. O Slender foi uma porta de entrada pra mim, pra esse mundo. E por muito tempo o Slender com certeza foi a minha creepypasta favorita. Foi a coisa que... o personagem assim que mais me inspirou, por questão de história, por questão de aparência, por questão de estética, por questão de tudo que ele representa assim dentro não só do mundo das creepypastas, mas também do canon dentro das creepypastas, porque tem um canon sim meio que entre muitas aspas oficial dentro do mundo das creepypastas. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E ele sempre foi muito especial, assim, pra mim, a figura do Slender. Tanto que quando o filme foi anunciado, eu surtei. Eu fiquei maluco quando o filme foi anunciado. E quando o filme saiu, eu me arrependi muito que eu não fui ver no cinema. Eu me arrependo até hoje, aliás, que eu não fui ver no cinema, mesmo que o filme seja horrível. Mas eu amo o filme, eu já falei sobre isso e eu realmente mantenho
isso que eu falo. Talvez eu até faça um vídeo específico falando só sobre o filme do Slender e pensamentos e referências que eu possa ou não ter sobre ele ali. Faço minha resenha sobre o filme. Muita coisa que eu criei é referência ao Slender, assim. Porra, eu só fiz um cosplay na vida, e esse cosplay que eu fiz na vida foi do Slender. Sim, com esse cabelo que eu tenho. Era basicamente o mesmo cabelo que eu tinha na época. Foi foda. Todo o processo pra fazer o cosplay foi incrível. Passei um calor do caralho quando eu fiz, mas foi muito bom. Além do Slender, outras coisas que sempre me inspiraram bastante, que foi com certeza o pilar principal para eu me aproximar tanto assim das creepypastas, é que quando eu vejo uma história, quando eu vejo algo, eu fico criando cenário em cima, assim, cenário no mundo real relacionado àquilo. Não relacionado à história de forma direta, mas relacionado ao que poderia acontecer com aquilo. E os dois melhores exemplos que eu tenho para isso são das creepypastas que eu citei agora há pouco, o Jogo do Celular e Querida Abby, e ambas porque a história delas, assim, dessas duas creepypastas em específico, eu tenho um apego muito grande, porque com certeza foram as que eu mais escutei ali, eu acho, que por uma época muito... por uma linha de tempo muito grande da minha vida, eu costumava baixar os vídeos de creepypasta, ou qualquer vídeo que eu gostava de assistir para eu ficar escutando como se fosse um podcast. E essas duas eu escutei muito desse jeito, assim. O Jogo do Celular é uma história simples, é um plot até que simples, por assim dizer. É um moleque, um jovem, um adolescente, que na cidade inicial que ele morava na história, ele era um aluno muito isolado, era um moleque muito quieto, sem amigos, sem ninguém, só ele e a família dele, absolutamente mais ninguém na vida dele. E logo no começo da história ele se muda para outra cidade. E nessa mudança ele decide que ele não vai mudar só de cidade, mas vai mudar de vida inteira, porque ninguém nessa nova cidade conhecia ele. Então, chegando na nova escola, ele tava com uma outra personalidade, conseguiu fazer amigo, conseguiu conhecer todo mundo gostava dele, não só pela questão de nota, mas por questão da personalidade dele. E ele ficou tão popular nessa escola que ele até conseguiu uma namorada, que, se eu não me engano, na história até é aquele clichê de ser uma das meninas mais bonitas da escola, ou algo assim. E no decorrer da história é apresentado o Jogo do Celular, que é basicamente uma maldição que você se coloca ou que você coloca em alguém. Você manda uma mensagem num horário específico, se eu não me engano, mais para um número específico, e você recebe a mensagem de volta, você está no jogo. E a partir do momento que você entra nesse suposto jogo, você tem uma semana para continuar vivo. Você só não morre no fim dessa semana se você coloca outra pessoa no jogo. Aí você ganha mais uns dias ali de folga, por assim dizer, que você consegue sobreviver por mais tempo, mas colocando outra pessoa no jogo, essa pessoa também está no jogo, então ela também tem que fazer o mesmo. E a outra forma, que é uma saída permanente do jogo, é você conseguir um item, algo que vai ficar te machucando o tempo inteiro. Isso não pode parar de te machucar em momento nenhum. Tem que estar te machucando a todo segundo da sua vida a partir do momento que você encontra isso. O personagem não entra no jogo, mas a namorada dele entra no jogo. Eles brigam, ele fica muito puto com ela, mas no começo ninguém acredita que o jogo de fato é verdade. Pensava que os desaparecimentos que estavam tendo na cidade que envolviam esse suposto jogo era alguma coisa, alguém, alguma organização, uma máfia, uma gangue, qualquer coisa, usando isso pra ter um shade pros crimes que eles estavam cometendo. Quem sabe essa teoria pensou até a própria polícia, por que não, dentro da história do negócio? Porém, realmente, o jogo existe. Realmente tem algo que no fim dessa semana, se você não cumpre as regras do jogo, se você não coloca outra pessoa, ou se você não encontra seu item, você morre. Alguma coisa aparece da escuridão e te puxa pra escuridão, e você some, desaparece por completo. O tempo vai passando, a namorada do cara e os amigos, principalmente a namorada do cara e o cara, vão vendo que as pessoas em volta vão desaparecendo, que as pessoas em volta vão morrendo, e ela tá pra morrer, porque ela não tem mais ninguém pra colocar no jogo. Ela colocou uma galera
no jogo. Eu acho que ela prometeu pra ele que ela não ia colocar mais ninguém no jogo, porque ela tava sendo a responsável pela morte de outras pessoas. E ela não consegue achar o item dela. Eu não vou spoiler o final dessa história, é uma história velha pra caralho, assim, é bizarro que não né, se você tá vendo isso, você entende sobre creepypasta o mínimo e você não viu essa, mas ok. Não vou spoiler, eu vou deixar o link do vídeo que eu escutava, que eu amava escutar / assistir no card ou na descrição, um dos dois, aí você vai ver o final por si só. E na primeira vez que eu escutei essa história, na primeira experiência que eu tive com essa creepypasta, o final foi um plot tão grande e tão bom pra mim que eu não entendia na hora. Sabe quando você assiste um filme, você joga um jogo, você lê algum livro, alguma coisa que o plot é tão bom, o plot é tão porrada que você se sente impactado pelo plot na hora, mas você só entende o plot depois. Passa umas meia hora, uns 40 minutos, e aí você entende o plot. Foi o que aconteceu comigo escutando essa creepypasta pela primeira vez. E eu amei. Depois que eu entendi o plot, depois que eu peguei o final da história realmente e vendo, escutando as outras vezes todas as dicas que tinham durante a história, eu acho genial. A outra querida Abby é bem mais direto a proposta da história. É um rapaz que ele se apaixona ali à primeira vista por uma caixa de mercado, mas ele não chega nela porque ele é um cabaço. Essa é a verdade. Se ele não fosse um cabaço, essa creepypasta não existia, mas ele é um cabaço, então a creepypasta existe. E por ele ser um cabaço e não chegar nela, ele vira um stalker. Ele começa a stalkear essa menina. Começa leve, entre muitas aspas, não é leve no caso de stalking. Começa a olhar ela de longe, começa a tentar saber mais dela, começa a perguntar para as pessoas em volta dela sobre ela, mas nunca falando diretamente com ela, até o momento que escala muito. Ele começa a viver dentro da ventilação do apartamento da menina, ele começa a viver quase dentro do armário, debaixo da cama da menina, o tempo todo ali. Sabe aquela cena horrível de Evangelion, do Shinji e da cama dos... Aquilo praticamente acontece nessa história também. É bizarro essa história. No final ele sequestra ela. É mó treta. Se eu não me engano ele é baleado pela polícia. A menina consegue fugir, mas fica traumatizada pelo resto da vida. Essa história é muito mais direta. Eu também gosto muito dela, pelo fato dela ser mais direta. E eu sou apegado muito a essas duas histórias. Voltando ao ponto inicial que eu falei, que eu gosto de criar cenário para as coisas, eu gosto de imaginar coisas relacionadas ao que eu leio, ao que eu consumo, é que eu só consigo pensar, eu só consigo imaginar o quão seria bom se os criadores originais, se alguém que conversasse com os criadores originais, fizesse um trabalho em conjunto, fizesse um livro inteiro dessa porra, dessas histórias, sabe? O jogo do celular não ser uma história ali que você lê em 15 minutos, ou você assiste num vídeo de 30, 40 minutos, escutando a história sendo dramatizada por alguém. Ser de fato um livro grande, um livro de... As histórias, pra mim, pessoalmente, eu acho elas tão boas, e ao ponto que eu quero chegar, que ambas, esses dois exemplos, entre vários outros que eu poderia citar, poderia ser um livro de 400, 500 páginas, de tão bom assim que seria. Todo o universo que as pessoas conseguiam criar com creepypastas, com plots simples, sempre foi o que mais me agradou nessas histórias, sabe? Desde da ideia mais simples, da ideia mais básica, quanto uma lenda urbana de uma escola onde você é amaldiçoado quando você manda uma mensagem para um número específico, você morre uma semana depois, até a história de um cara que stalkeia uma menina. Dois exemplos simples até, mas que tem um potencial. Não tinha, pra mim ainda tem, eu ainda tenho fé, eu ainda prefiro acreditar. Tem um potencial tão grande de ser algo gigante, de ser tão especial assim, principalmente hoje em dia, como eu citei mais cedo, se eu não me engano, Blumhouse. Pega uma história, Blumhouse, Atividade Paranormal, Noite do Crime, Five Nights at Freddy's agora, que vai ser no final do ano, já ser o primeiro, Megan, se eu não me engano, ou a 24, Corra,
Não Olha Pra Cima, mais uns par de filmes do Jordan Peele, se eu não me engano, que foi pela 24. Ou qualquer desses estúdios que tem uma vibe mais independente, pega uma história dessa e consegue fazer um filme que, se não for top de bilheteria, vai ser top dentro de streaming. Assim, seria maravilhoso. Eu citei sobre o Slender, eu falei sobre o Slender rapidamente, mas vendo como eu cresci, tendo passado todos esses anos ali e, porra, depois de ter lido uma gama gigante de creepypasta, ter escutado uma porrada de coisa relacionada a creepypasta, pessoalmente o que eu mais gosto, o que mais me inspira, que também é uma creepypasta todo mundo conhece pra caralho, é o Jack Risonho. Venham, venham todos, seja grande ou pequeno, para ver o melhor palhaço de todos os tempos. Aqui, o único Jack Risonho. Os olhos de Isaac se iluminou. Quem é você? Questionou Isaac. O colorido Carnier desceu da cama e com um sorriso feliz disse: Estou feliz que você tenha perguntado. Eu sou Jack Risonho, o seu novo amigo para todo sempre. Tá na capa do vídeo. Obrigado, Stella. Eu acho que não só vendo como creepypasta, mas vendo com um conceito de que creepypasta é um folclore da internet, são lendas urbanas da internet, trazendo, por exemplo, de uma lenda urbana, de um folclore normal, eu acho que o Jack Risonho é o melhor exemplo, até melhor que o próprio Slender. Muito melhor construído, porque não tem só uma história sobre ele dentro do canon, dentro do oficial das creepypastas. Tem a história de origem dele e tem uma história que veio depois dele, que conta sobre como ele é hoje em dia, por assim dizer. Na história de origem, ele é uma criatura realmente folclórica, quase talvez ali com uma fada ou algo parecido ali, algo parecido com o Witch, talvez, algo parecido com a Mary Poppins, talvez, que são da mesma raça, todo mundo sabe disso. Veio de uma caixa de brinquedos, fez amizade com essa criança que era muito pobre, que era muito fodida na vida, que era o Isaac, e virou o melhor amigo dessa criança, porque ele era a felicidade dessa criança, em resumo. O Isaac não tinha nada. Quando ele era criança, ele só tinha o Jack. O Jack tinha o poder de invocar coisas pro Isaac. Brinquedo, comida, doce, tudo que o Isaac podia querer, o Jack conseguia dar pra ele. E o Isaac dava o que o Jack precisava, por assim dizer, o que o Jack queria, que era atenção, que era um amigo. Porém, depois de um tempo, o Isaac guardou o Jack por uma última vez, que ambos não sabiam que ia ser a última vez, e o Jack ficou preso nesse mundinho dele, nessa única prisão dele, que é essa caixa dele, vendo tudo o que aconteceu do lado de fora. O Jack como algo, não possivelmente, o Jack como algo imortal, como uma entidade, como uma criatura, ficou vendo o mundo envelhecer em volta dele. E ele parado lá, esperando o amigo dele voltar. E cada vez mais percebendo que o amigo dele não ia voltar, ele foi perdendo a cor, ele foi perdendo a felicidade. Saiu de um espírito bom para um espírito ruim, um espírito vingativo, qualquer coisa que queira chamar. Até que a casa deixou de ser abandonada, o Isaac voltou, e depois de um tempo virou um psicopata. Maluco, virou um psicopata maníaco. Mas isso não importava exato o que ele tinha virado, não tinha importância pro Jack. Pro Jack tinha importância que ele voltou. E o Jack não queria mais ser amigo dele. O Jack queria vingança dele agora. Depois de uma porrada de coisa que não vou citar, porque o dia que tiver monetização, eu quero que esse vídeo tenha monetização. Acho difícil ter, mas eu quero que tenha em algum momento. O Jack, tem uma hora que a prateleira que ele tava cai, o Isaac encontra a caixa e puxa o Jack de novo. E é nesse momento que ele se mostra um monstro que ele virou. Os mesmos poderes, as mesmas habilidades, esse quase Toon Force que ele tem, só que versão psicopata, vai tudo pra cima do Isaac. Ele tem a vingança que ele sempre quis ter. E dali pra frente ele tá livre, irmão. E hoje em dia, vendo com a criatura do mal horrível que ele é, ele foca em crianças, se eu não me engano. Em
crianças. Só que eu não acho que é para atingir diretamente a criança. Acho que ele só ficou louco, mesmo pela questão do... Não tô colocando ali perdão pro bicho, só pra deixar claro. Mas ele ficou louco, ele ataca a criança, mas acho que ele ataca a criança pra atingir as pessoas que estão em volta. Ele tem aparência que... Olhando... Pennywise de It a Coisa, que já foi citado. O Art de Terrifier. Jigsaw. Criaturas de terror que vai pra uma temática mais circense, sempre é bom. Nunca é ruim. E eu tô falando isso e eu não gosto do Art, por exemplo. Na verdade, eu gosto do Art, eu não gosto dos filmes do Art, mas o Art eu acho legal. Sempre funciona um palhaço, um mímico, um mestre de cerimônia. O Zomboso do Ben 10, lembrei aqui outro agora. Não toda, não vou me exagerar também. Mas a maioria das coisas circenses que são adaptadas pro terror funcionam. O Jack não seria diferente. Aparência, personalidade, em questão de habilidades, vamos assim dizer, estética dele, tudo que envolve o Jack, pra mim é uma história de folclore perfeito. É uma história perfeita pra você contar uma história de terror, assim, sabe? Porque você pode inventar uma história do nada relacionada a ele e usando ele. E usando o exemplo do filme do Slender, que já foi citado mais de uma vez, as ideias de filme, de série, de livro, qualquer coisa, de Querida Abby, de jogo do celular, o Jack, pra mim, é o que mais tem potencial atualmente, por exemplo, de ter algum projeto enorme com ele. Assim, alguma coisa magnífica com ele, assim. Talvez para criar um verse das creepypastas no cinema ou em algum mundo de série. Assim, como por exemplo tem o Monsterverse do Godzilla, King Kong e afins, MCU, DCU agora, o DCEU, não sei qual é o da DC. Qualquer universo compartilhado, assim, só que de creepypasta. Podia começar com o Jack. Não ia ser ruim. Não, sabe, não dá pra ser ruim. Mas no fim de tudo, infelizmente, não só coisas que surgem na internet, principalmente coisas que surgem na internet, na maioria das vezes, conteúdos, histórias, mídias, no geral, infelizmente sempre chega num fim. Assim. E com toda a mídia envolvendo creepypasta, não foi tão diferente. Assim. Não chegou num fim derradeiro, não chegou num fim completo, não virou nada, até onde eu sei exatamente, virou Lost Media, sabe? Mas a fanbase praticamente morreu. Como conceito na internet, hoje em dia creepypasta é uma coisa bem mais boba, é uma coisa bem mais piada, assim, realmente. Vamos dizer que saiu de creepypasta pra praticamente copypasta. Isso pra mim é triste, pessoalmente. Vou entrar nisso melhor depois, mas no todo é coisa que não exatamente me chateia, mas me deixa um amargo ali, me deixa um gosto ruim na boca, um sentimento ruim no peito ali que não tem mais. Um dos motivos pra esse fim, foi nem um fim abrupto, foi um fim que dava pra ver chegando de bem longe ali, das creepypastas, foi que a gente que acompanhava cresceu, sabe? A gente envelheceu. Não digo que a gente envelheceu e, nossa, não tem mais tempo, não conseguia mais escrever. Não, a gente envelheceu e a gente criou mais o gosto, a gente aprendeu, a gente leu mais, a gente assistiu mais. Nos últimos 10 anos, o tanto que a questão cultura não evoluiu. E se não concordar que a questão cultura evoluiu, o quanto não ficou mais fácil consumir as coisas e o quanto de coisa não apareceu pra consumir, sabe? O próprio terror em si passou por cima das creepypasta. Muito terror que tinha antes não tem mais hoje, sabe? Creepypasta, nesse caso, creepypasta é o exemplo principal que eu tô falando. E com a gente crescendo, com a gente consumindo mais coisa, a gente percebeu... Falar isso desse jeito é estranho, porque parece que vai contra muita coisa que eu disse. Mas a gente percebeu que, entre muitas aspas, a ênfase nas aspas,
as creepypastas não eram tão boas, por assim dizer. Não exatamente as creepypastas. A fanbase das creepypastas não eram boas. Como eu citei mais cedo, como eram histórias por autores diferentes, pessoas que provavelmente não se conheciam e provavelmente nunca se conheceram, ainda assim tinha um canon. Tinha uma linha certa dentro das creepypastas. Tinham regras dentro desse universozinho dos fãs das creepypastas que eram coisas marcadas e eram certas. Slender era o ser mais forte, por exemplo. Slender era meio que quase o líder de todo mundo ali, por exemplo. Jeff the Killer era uma máquina de guerra, quase, em questão de insanidade. Jack Risonho só atacava alvos específicos. Jane the Killer era rival do Jeff the Killer. Os proxies eram diretamente ligados ao Slender. O Slender ia atrás dos proxies, e não ao contrário. Tinham canons, tinham regras dentro do mundo das creepypastas, sabe? E dentro ainda disso que a gente cresceu, é que a gente foi percebendo que uma galera nova ia chegando. É a regra, é a lógica mínima, base de toda a fanbase. Começam os primeiros, eles estabelecem alguma coisa, vem gente nova, cria coisa por cima disso que foi estabelecido. É normal. Mas isso dentro das creepypastas foi ficando chato. Assim, porque na maioria das fanbases que cria uma coisa e cria em cima dessa coisa, são coisas que são estabelecidas que não dá pra mudar. Infelizmente, dentro do mundo das creepypastas sempre deu. Porque esse canon, essa linha do tempo, por assim dizer, nunca de fato existiu, sabe? Então, sempre tinha história nova mudando a origem de personagem, sempre tinha história nova trazendo ramificações do mesmo personagem, como eu citei. Ele vai ser bem exemplo nessa parte inteira. Jeff the Killer. Até onde eu sei tem a história original dele. Eu não li, mas tem o reboot da história original dele. Tem histórias que envolvem casos relacionados a ele. Cada história dele, basicamente ele tem uma personalidade diferente. Alguma é o Jeff insano, clássico, básico, que todo mundo conhece. Quase uma imagem do Coringa ali, vamos dizer. Outras ele é, por algum motivo, alguém mais relatable, alguém que você consegue entender o que ele tá passando, o que é errado. Algumas ele é um personagem de anime que você se apaixona por ele por algum motivo. Algum ele é um jovem muito irresponsável. Tem muita variação sobre. Aí vem as histórias que se ramificam do mesmo personagem. Como eu citei, Jane the Killer surgiu para ser a rival do Jack. Homicida Leo, que o Homicida Leo já quebra o canon, porque na regra de canon, o irmão do Jeff morreu. No Homicida Leo, traz o irmão dele de volta. O irmão ou dele é revivido, ou o irmão dele não morreu. Depende da história. Veio a Nina the Killer. Não vou falar sobre ela, porque isso aqui é o personagem mais desnecessário que existe. Com isso, com essa... Muito legal, é bom que surgem coisas novas em uma fandom, sabe? Mas foi surgindo tanta coisa tão rápido, porque, de novo, creepypasta era uma coisa muito meio estranha. As pessoas gostavam de falar sobre, gostavam de escrever sobre, gostavam de jogar, gostavam de ver vídeos sobre. Foi surgindo tanta coisa de uma forma tão descontrolada que depois de um tempo não dava mais pra achar o material original, sabe? Até hoje eu acho muito difícil achar coisas, as primeiras coisas sobre o Slender. Por exemplo... Até hoje eu não sei exatamente encontrar coisa... Eu encontrei nas pesquisas, mas foi muito difícil encontrar coisa original sobre o Sonic.exe, por exemplo. Coisa sobre o Jeff the Killer. Eu sempre achei... Nossa senhora, como era... Antigamente, que eu não sabia muito mexer na internet, que a internet era mais confusa, era muito difícil achar coisa sobre o Jeff, mano. As coisas... As clássicas, por assim dizer. As originais, que deram origem a tudo que veio depois dele, sabe? E com essa... gama de coisas surgindo, com a parte original da fanbase crescendo, uma nova vindo, e tudo esse overview, essa tanto de coisa nova vindo de uma vez, ficou chato, sabe? Infelizmente até eu que sou
um puta fã de creepypasta até hoje, eu tenho que admitir, mano, ficou chato acompanhar, sabe? Que isso entra no outro motivo ali, que eu acho que é o outro motivo principal, que foi como eu falei, meio que virou piada, sabe? E se não virou diretamente piada, virou um negócio, não era mais terror depois de um tempo, eram os personagens, só que virou só aquele conteúdo adolescente cringe, aquele conteúdo adolescente chato de acompanhar. Tem histórias direcionadas assim pro público adolescente que são legais de acompanhar, são divertidas assim, não foi o que aconteceu com as creepypasta, sabe? O Slender, muitas histórias eram um pai chato, um velho irritante que ficava se preocupando com todo mundo, não deixava ninguém se divertir. O Jeff era um adolescente ou um bad boy que todas as meninas caíam em cima dele. Tiktobi, Clockwork era um casal fofinho, mas que em muitos casos descritos de uma forma muito melosa e muito chato de acompanhar. A Mansão Sem Fim, que era uma creepypasta por si só, foi transformada primeiro na casa do Slender e depois foi transformada na casa das creepypasta no todo. O tanto de... Eu sei que eu acompanhava na época, né, de novo ali. Então eu li já muita fanfic que se passava na Mansão Sem Fim e os caras faziam churrasco na Mansão Sem Fim, mano. Slender e Jeff the Killer, que tem uma das histórias de crossover mais sensacional de todas, assim, que é os dois saindo no soco. Os dois tocando pagode e fazendo um churrasco, irmão. É engraçado? É engraçado. É divertido? É divertido. Se fosse um caso, eram 500 no mínimo. Ficou irritante ali, porque o que antes era uma coisa que todo mundo se importava, depois todo mundo só deixou de se importar. Mas é porque era o certo meio que fazer isso. Não era nem, na verdade, não era nem certo nem errado, porque só não importava. Não tinha um canon. Não era uma coisa bem estabelecida, não era uma coisa bem fundada ali. Por isso que eu disse, repito, provavelmente vou repetir mais uma vez ou outra até o final do vídeo, que eu acho que deveria sim voltar. Só que voltar de um jeito mais direto, estabelecendo coisas, assim, pra que aí tivesse o original e o resto fosse só fanfic, sabe? Trazer um universo cinematográfico, trazer um universo de série, qualquer coisa, de livro, qualquer coisa. Só um ponto rápido aqui. Eu não desgosto exatamente dessas variações, por exemplo, das creepypastas que eu falei, das que vêm de extra ali, como a creepypasta Slender, aí vem os proxies depois. Sei lá, Slender, vem Mask, vem Rude, vem Kate the Chaser, vem essa galera assim. Agora, o exemplo foi bem usado nessa parte. Jeff. Tem o Jeff, aí tem a Jane, por exemplo. Eu amo a Jane. A Jane, pra mim, em muitos casos, até no geral, eu acho ela mais legal que o Jeff. Porque o Jeff, por exemplo, é um... Mesmo que tudo que aconteceu com ele era um moleque louco que começou a matar gente, sabe? Meio que é uma versão muito escrachada e muito parodiada do Coringa, vamos dizer assim. Não só por aparência, por jeito que age, por personalidade, tudo. É uma versão muito escrachada, parodiada do Coringa. Assim, a Jane não. A Jane tem um propósito, que é acabar com o Jeff. Ela faz coisas parecidas às coisas que ele faz? Sim. Ela é uma personagem ruim também? Sim. Mas ela é uma personagem ruim pra parar o mal maior. Ela joga o jogo do Jeff, vai diretamente contra ele no próprio jogo dele pra acabar com ele. Sabe? O conceito dela, o conceito visual, o todo dela, eu acho foda ali. E ela é uma ramificação do Jeff, sabe? Então, é isso. Eu queria deixar essa erratinha rápida aqui. E eu não só acho, também, como eu vejo que esse sim, principalmente, foi o motivo que as creepypastas, depois de um tempo, deixaram de ser populares, deixaram de existir, é também porque, como eu comentei, tudo na internet evoluiu, e evoluiu muito rápido. Isso inclui o próprio folclore da internet, isso inclui o próprio terror da internet, porque aí a gente tem a gente tem uma nova geração de terror, desse folclore moderno, sabe?
Eu fiquei em choque um pouco, não fiquei em choque, mas fiquei um pouco surpreso de descobrir que a Fundação SCP existe basicamente ao mesmo tanto de tempo das creepypastas, sabe? Não falo que antecede, porque não antecede, mas também começou ali a popularizar principalmente em 2009, 2010, por ali. Não precisamente popularizar, mas começaram a ser criadas, começou a espalhar ali a Fundação SCP. E por muitas pessoas que eu converso, muitas pessoas que eu já conversei, consideram a Fundação SCP uma sucessora direta às creepypastas, em questão de conceito, em questão de tópico. De certa forma é. Fundação SCP, se você não conhece, você tá morando debaixo de uma pedra, desculpa. É uma fundação, uma organização secreta que caçam monstros e serve como uma agência de contenção a essas criaturas, essas anomalias, esses problemas, esses experimentos em alguns casos. É uma coisa que está no mundo inteiro, é uma coisa que está espalhada no mundo inteiro, essas anomalias estão espalhadas no mundo inteiro, essas anomalias podem ser absolutamente qualquer coisa, desde uma pedra que te faz procrastinar até um bicho que é um conglomerado de pena, e se você fizer um mísero barulho perto desse bicho, ele te mata. Eu amo esse, aliás, esse é muito bom. E realmente faz... Fundação SCP nos últimos anos é uma das coisas que não exatamente morre mais, é um assunto que sempre volta, é um assunto que sempre tá aí, começou a se popularizar ali depois de 2020, se eu não me engano. Eu lembro de alguma coisa outra em 2019, mas foi principalmente de 2020 pra frente que Fundação SCP virou um assunto gigante ali. Acho que os que vale a pena ser citado, que são os mais conhecidos, eu acho. Não sou tão entendido de Fundação SCP assim, desculpa. Mas tem o Peanut, que é aquela estátua que quebra o pescoço dos outros se você pisca perto dele. Tem o Shy Guy, que se você olha pra cara dele, ele fica louco, começa a gritar e te perseguir, e ele vai te alcançar, não importa onde você esteja no mundo, até ele conseguir acabar contigo porque você viu a cara dele. Tem o Doutor da Praga, que ele é um doutor louco da praga. Em teoria, ele é uma criatura que usa roupas, né? Ele é muito semelhante ao Doutor da Praga da peste bubônica, da peste negra, não lembro. Que ele procura cura para uma suposta doença, mas quando ele coloca essa cura em alguém, aí a pessoa vira um zumbi de fato. O velho que tem uma dimensão no bolso dele, o bicho da escada, o slime fofinho, o Leviatã gigante que tá no fundo do oceano, que se ele se mexer 1 centímetro que for, o mundo inteiro acaba, porque ele vai destruir todas as placas tectônicas, vai causar terremoto, maremoto em todo lugar possível. Tem muita coisa, sabe? E é por isso que as pessoas gostam tanto, e é por isso que já é um tanto ali objetificamente melhor que as creepypastas em si. Porque a Fundação SCP não é várzea, sabe? Tem regras se você quiser criar um SCP. Você é obrigado a criar um SCP ou ele está sendo perseguido pela Fundação, ou ele já está contido. Você não pode só criar um SCP do nada, fazer o que você quiser. Não. Tem uma linha para você criar. Tem regras para você criar. Tem um canon dentro desse universo do SCP, olha só, que você pode criar. E dentro desse canon, tudo que as pessoas criam em volta dele são considerados fanfic, se eu não me engano. São considerados histórias extras, se eu não me engano. São considerados cenários de what if, se eu não me engano. Ou são adaptados para o canon como se uma dessas criaturas tivesse fugido, sabe? Mas não deixa virar várzea. Não deixa virar bagunça. Isso é bom. Isso é legal. Eu gosto. Isso, se eu não me engano, surgiu ali mais em 2019, final de 2019. Que isso eu acompanho desde o começo. Não sou entendedor pra caralho também, mas eu amo muito o conceito que são os backrooms. Os backrooms são espaços fora da realidade que você consegue alcançar se você der um no-clip. Alright, cut. That was good, guys. Alright, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? Alright, yeah, cool. Like, how much further? Like, A little more. A little more. you got? Yeah. Whoa!
no clipe é, sei lá, você cair errado. Você pisar em falso, você vai cair, mas você erra quando você cai. Essa é a explicação menos porca que eu consigo dar do que é um no clip. Esse é o jeito original de chegar. Se não me engano, hoje em dia tem mais coisa pra você chegar, mais métodos de você chegar, tanto que tem pessoas que investigam os backgrounds de uma forma correta, de uma forma segura, entre aspas, de você voltar. E a ideia dos backgrounds é você pegar espaços liminares, lugares que tem essa repetição de ambiente, essa repetição de espaço, essa repetição na sua visão, que já dá uma sensação horrível de você ver um lugar assim na vida real, ou uma rua vazia, onde todas as casas são muito parecidas. Por exemplo, um mercado vazio, escuro, corredores de escola, todos vazios, com uma meia luz ou completamente escuro também, lugares abandonados, que já são ambientes que passam uma sensação de terror, já passam uma sensação desconfortável, e deixar ainda mais desconfortável. Pelo visual, por dentro dos backgrounds serem lugares quase infinitos, serem labirintos quase sem fim, e tacar um bicho lá no meio. Que você não sabe onde tá, o bicho também não sabe exatamente onde você tá, mas ele pode te achar, e se ele te achar, fudeu. Você tem que correr mais que ele, o que é muito difícil normalmente. E também tem um canon. Tem um canon porque tem a série original do YouTube, se eu não me engano. Surgiu como uma postagem no 4chan, falecido. Mas se eu não me engano, depois veio uma série no YouTube, eu acho que vai virar filme também, se eu não me engano. Eu posso estar maluco, mas eu acho que foi sim anunciado um filme dos backgrounds há um tempo atrás. Então tem um canon próprio, sabe? Mas é bem mais flexível, porque os níveis dos backgrounds é uma coisa que qualquer um pode criar. Cada nível é uma coisa própria. Mas tem os níveis mais conhecidos, tem os níveis mais populares. Eu acho que, se eu não me engano, esses são de fato os níveis canon. Como aquele que é um monte de curva naquele lugar meio amarelado, meio ocre, com as luzes no telhado, o chão também meio amarelado, a parte das piscinas. Esses, assim, acho que são os mais conhecidos, mais popularizinhos, assim, e de fato os mais canônicos, os mais usados. E tanto os SCP quanto os backgrounds, cara, é muito bom ver que a fanbase dos dois é uma coisa muito interativa. É uma coisa muito fácil de você entrar e de você se adaptar, porque qualquer um pode escrever coisa sobre. E não só escrever coisa sobre, o quanto de jogo não tem sobre background hoje em dia, que você joga com seus amigos, que a maioria dos jogos é multiplayer. Quantos jogos de SCP você não joga com seus amigos, que a maioria é multiplayer? Quantos jogos não tem prometidos dessas coisas para sair ainda mais? Sabe? De novo, vai ter filme do Backgrounds em algum momento. É uma coisa muito tranquila de você se adaptar. É uma coisa muito tranquila de você criar em cima. É muito mais interativo do que as creepypastas eram, por exemplo. Porque hoje em dia não tem uma limitação tecnológica como tinha antes. Não é qualquer um que pode fazer, nem fudendo que é qualquer um que pode fazer. Mas você pode aprender a fazer uma animação em Blender, por exemplo, e fazer uma animação dos backgrounds. Você pode juntar com um grupo de amigos, caso vocês sejam devs, e fazer um jogo de SCP, sabe? Fazer um jogo mais experimental sobre SCP, que são como a maioria dos jogos de SCP e backgrounds são. Recomendação pessoal aqui, rapidinho. Canal gringo IGP. Ele faz muito vídeo sobre o jogo de terror. E hoje em dia, a maioria dos vídeos que são postados ou são sobre algum jogo de backgrounds ou sobre algum jogo de SCP. Essa é uma das palavras principais que eu consigo passar sobre esse meu ponto. Eu acho isso lindo, geralmente eu gosto muito disso. Eu acho que o mais atual, o mais atual, que tá popular ali nos últimos 2 anos, vou colocar período bem recente, é a versão mais moderna e mais internet de terror análogo. Porque tem tido muito terror análogo ultimamente. Tá quase ficando chato, tá quase ficando repetitivo, mas eu ainda gosto muito de terror análogo. A ideia de você tudo ser meio que um found footage, você encontrar em fitas, você essa vibe, essa qualidade de fitas, sabe? Catálogo Mandela,
local 8, eu acho que é o local 8, o Alten Files, The Man in a Suit, o Angel Engine, que é o mais atual, se eu não me engano. E isso, eu acho que é o mais próximo das creepypastas, por exemplo, porque são que criaturas específicas se popularizam e cenários específicos inteiros se popularizam, sabe? E diferente dos backrooms e dos SCP, os SCP, por exemplo, que é tudo original, não tem nada paródia, e mesmo que os backrooms tenham paródia de algum lugar, também é bem original. Não tô dizendo que não tem paródia no SCP, tá? Tem paródia no SCP, tipo o SCP que é o Walmart, tá ligado? Tem paródia. Os terrores análogos funcionam muito como as creepypastas funcionavam. Você pode fazer algo original, por exemplo, o catálogo Mandela. Não sei se é o melhor exemplo. Você pode pegar algo e fazer como a Gemini Home Entertainment, que é uma ideia total original e é um terror análogo muito bom. Ou você pode pegar, por exemplo, o The Man in a Suit e fazer uma creepypasta, um terror análogo, uma creepypasta, por assim dizer, com o Godzilla. O Godzilla clássico, da Showa, que era a sopa que os caras usavam. É muito bom, é muito divertido. E cada série de terror análogo é uma história diferente, é um canon diferente. Diferente dos backrooms, diferente do SCP, diferente das creepypastas, não é um universo compartilhado. Cada série de terror análogo é uma coisa diferente, é um mundo diferente. Eu acho isso ótimo, eu acho essa coisa, de tudo que tem de criação ultimamente, eu acho que isso é a coisa mais saudável para manter uma fanbase viva. Porque tem muita coisa para discutir, tem muita coisa para conversar, tem muita coisa para se criar em cima, tem muita coisa para se divertir, e nenhuma dessas coisas interferem na outra, assim, sabe? Isso é sensacional, assim. Mas no fim de tudo, eu não considero que, mesmo sendo ótimas criações, sendo coisas que eu adoro acompanhar, não acho que sejam coisas que substituem o que são e o que foram as creepypastas, sabe? E eu não falo isso de uma forma negativa. SCP, backrooms, terror análogo, muitas dessas coisas que a gente tem hoje, que foram criadas com o passar do tempo, se devem sim às creepypastas, sabe? Da mesma forma que as creepypastas se devem às copypastas, por exemplo. É tudo uma questão de evolução, é tudo uma questão de crescimento ali. Só que eu falo que elas não substituem, é porque a maioria massiva das pessoas não vê isso como uma questão de evolução. Vê como uma questão que, tipo assim, substituiu as creepypastas. De novo, hoje em dia, tira creepypasta pra piada. O Slender, que antigamente era uma figura amada, hoje em dia é uma figura muito foda-se, sabe? O Jeff, que era uma figura amada, a imagem original dele, que antigamente era usada pra assustar as pessoas, hoje em dia foi transformada numa menina de anime com IA. Me dá nojo. Por ser IA. Ninguém lembra mais do Smile Dog. Ninguém lembra mais do The Rake. Ninguém mais lembra dessas coisas, sabe? Ninguém mais lembra do Ben Drowned, mano. Ninguém lembra mais da creepypasta do Majora Mask, que era incrível. O conceito, a ideia é que essas coisas vieram pra substituir as creepypastas. E, de novo, trazendo pra parte mais pessoal, que é o objetivo desse vídeo inteiro, é uma coisa muito pessoal minha. Isso me entristece, sabe? Porque vendo tudo que a gente tem hoje, vendo todo esse potencial que a gente tem hoje, olha o tanto de jogo que sai de SCP, olha o tanto de jogo que sai de Backroom, sabe? Seria muito legal viver numa época com creepypasta, com tudo isso que a gente tem hoje. Imagina sair um monte de jogo novo do Slender, só que feito com uma qualidade maior. Um monte de jogo que poderia ter com o Jeff, por exemplo, que nunca teve exatamente um jogo legal com o Jeff the Killer, tá ligado? Um jogo memorável com o Jeff the Killer. Algo mais bem trabalhado com o Ben Drowned, algo mais bem trabalhado com o Sonic XE. Sabe? Todas essas creepypastas poderiam aproveitar tão bem o espaço que tem hoje. Ia ser tão divertido,
assim, e como fã de creepypasta, como quem cresceu com creepypasta, me daria um orgulho muito grande, assim. Eu entendo que nesse final pode parecer que eu tô desconsiderando as coisas que tem hoje. Não, de novo, eu amo as coisas que a gente tem hoje. De novo, é uma questão de evolução, é uma linha evolutiva que só sobe e tem a tendência de só melhorar cada vez mais, sabe? Mesmo que, sim, terror análogo, por exemplo, tem ficado uma coisa repetitiva, tem ficado uma coisa meio maçante já, porque é a mesma fórmula, ainda é muito bom, sabe? Por exemplo, The Boiled One. Eu não sei nada sobre esse bicho, mas eu vejo esse bicho, eu fico cagado de medo dessa porra desse bicho. Eu acho ele incrível. Catálogo Mandela, eu nunca parei pra assistir exatamente até hoje porque eu tenho medo. É a mesma coisa que eu sentia com Creepypasta antigamente. O medo que eu tenho de assistir Catálogo Mandela inteiro é o medo que o Ronaldo pequeno tinha de assistir o vídeo do Suicide Mouse. Sabe? É a história se repetindo. Porque mudou, melhorou, tem mais qualidade hoje. Então eu não tô descartando o que a gente tem hoje, eu não tô desconsiderando o que a gente tem hoje. Eu só queria que as creepypastas e tudo isso tivesse uma chance de voltar. Tivesse uma chance ali de ter um lugarzinho mais especial na luz do sol, na atenção das pessoas ali de novo. Seria só muito divertido, sabe? Então, esse vídeo todo é uma carta de amor que eu tô fazendo para as creepypastas. Planejo fazer mais vídeos sobre creepypastas específicas, não só falando sobre o assunto em geral, creepypastas específicas no todo. É uma carta de amor para mim, para elas, de mim para elas. É uma carta de amor de mim para esse terror antigo, para esse terror que começou na internet, que cresceu na internet, que infelizmente tem morrido, ainda vive, ainda tem fandoms vivas, ainda tem pessoas que levam creepypastas pra frente, então ainda é uma coisa que vive, só que não vive tanto, então tá morrendo. É uma carta de amor pra essas fandoms, pra essas pessoas que ainda gostam de creepypastas, pessoas novas que conhecem creepypastas hoje em dia. E uma carta também ali como um sinal de esperança que eu ainda prefiro manter, que possa voltar. Sabe, eu espero que eu ainda possa jogar um jogo muito bom do Jeff the Killer, um jogo muito bom do Jack Risonho, porque não, eu ia... Porra, eu de agora e o Ronaldo criança ia ser duas entidades separadas pelo tempo, porém extremamente felizes juntas por finalmente estar conseguindo jogar um jogo foda do Jack Risonho, sabe? E... dito tudo isso, pau no cu da Nina The Killer, creepypasta dispensável, creepypasta horrível, não sei porque existe até hoje. Se tu assistiu esse vídeo aqui até agora, primeiramente de tudo, obrigado, eu agradeço, dá um pouquinho de trabalho gravar esses vídeos, é muito bom gravar esses vídeos assim grande, mas dá um pouquinho de trabalho, tanto gravar quanto editar. Arranja tempo, arranja cabeça pra fazer, escrever o roteiro, pesquisar. Então, se você assistiu até aqui agora, obrigado, eu agradeço. Se você chegou aqui do nada, se inscreve primeiro de tudo. Ativa o sininho pra quando eu postar vídeo novo. Se você chegou agora, se você veio aqui porque você já era inscrito antes, deixa o like no vídeo. No geral, pega o link, manda pra alguém que só quer ver alguém falando por mais de hora sem parar sobre um assunto aleatório. Manda pra alguém que também gosta de creepypasta, também tem saudade de creepypasta, e deixa um comentário que você achar legal deixar, mano. Qualquer comentário, fala, por exemplo, sei lá, alguma creepypasta que você gostava, fala sua opinião sobre o assunto. Eu leio todos os comentários, eu gosto de conversar sobre. Então vamos resenhar sobre creepypasta, por que não? Matar a saudade. Na descrição tem meu Instagram, tem onde eu faço live, tem Instagram da Stack fez a capa, tem muita coisa na descrição.
Talvez tenha na descrição, caso você queira apoiar para que eu continue fazendo esses vídeos. Eu não sei se eu vou colocar ainda ou o link do meu LivePix, para os vídeos ainda não monetiza, né? Eu nem sei se pode monetizar em algum momento. Tem meu LivePix ali se você quiser dar uma ajuda. Todo o dinheiro que eu conseguir vai ser para melhorar tudo que eu posso fazer. Melhorar o PC para eu conseguir colocar mais gameplay, para gravar gameplay para vocês. Microfone novo, câmera nova, iluminação. Conseguir alguém para editar talvez. Então tudo isso. Ou vai ter um link do Apoia-se também. Ainda não sei se vou fazer um Apoia-se porque eu quero colocar coisas legais para quem apoia. Tô pensando em algum RPG talvez, tô pensando em alguma coisa assim talvez. Ainda não sei. Tudo tá na descrição, tudo que vocês precisam tá na descrição. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado. Espalhe a palavra. E até o próximo.